Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui presenciais em São José do Rio Preto, na figura da doutora Gislaine, que eu reclamei para ela que a gente estava com saudade dela ao vivo, mas ela disse que não dava para participar. Então, hoje, na realidade, é a 37ª reunião dos NATs, né? A gente tem feito constantemente, a Evelinda começou em 2012, eu entrei logo depois, né? Fiquei um ano afastada por conta da PPP, mas agora a gente quer retomar e mostrar um pouquinho do que já foi feito. Com o decreto do governador, né, que está para sair, a gente pensou em dar digamos, uma aprimorada na Rede Paulista de Avaliação de Tecnologia. E a gente discutiu e pensou num logotipo, né? A Evelinda fez um primeiro bebezinho, certo? Aí outro dia nós sentamos e tentamos fazer um segundo que ele fosse um pouco mais caracterizado o estado de São Paulo e com a formação de rede. E aí eu tive a ajuda de um rapaz da TI que me fez esse, né? E tem um outro que já foi, que eu achei que está um pouco mais bonitinho, que está a repates embaixo. O que a gente queria era uma votação, né? uma ajuda, uma sugestão, e que colocasse alguma coisa relacionada à tecnologia, que aqui nesse mapa realmente ele não caracteriza, né? Mas a gente não consegue fazer muito nos computadores que não tem um software adequado para isso, por isso que ele está dessa forma. A gente fez uma avaliação, na realidade ia mandar para a Evelinda ontem, mas acabei não mandando, do que aconteceu durante esse ano, né? Então, esse ano a gente tomou a decisão de fazer pela web. Era uma coisa que todo mundo pedia, né, que fizesse pela web, para facilitar a participação das pessoas fora da capital. A gente viu que isso tem resultado, alguns serviços sempre participam, mas ainda a gente não tem maturidade, as pessoas não espalham isso, né? É um pouco o que a gente vê até nos hospitais sentinela. Bom, a média de participantes da reunião sempre gira em torno de 30 pessoas, e a cada reunião elencamos temas que deem sequência para oficinas de treinamento, né? A gente procurou casar um pouco isso. Então, que a gente falasse de material e depois uma oficina de material, falasse de PPSUS e uma oficina de financiamento, fomento para pesquisa. A gente procurou seguir o planejamento que foi realizado pela Secretaria em parceria com o Instituto, e nós conseguimos também que a gente fizesse esses aperfeiçoamentos de forma progressiva. Então, elaboração de PTCs, economia em saúde, farmacoeconomia, ATS em equipamentos médicos, hospitalares, revisões sistemáticas. E cada oficina permite o treinamento de cerca de 35 participantes, tá? Dá uma média de 35 a 40 participantes. Com isso, só em oficinas a gente já calcula que tenha treinado 325 pessoas. Eu acho que isso até é mais, porque a Evelinda participa e muitas vezes a gente não se conversa, então eu acredito que passe de 400. Só em treinamentos, não em reuniões. A nossa lista de e-mails de reuniões, de pessoas que participaram e assinaram a lista, ela já tem mais de 2.000 pessoas, o que tem até dificultado a divulgação disso, porque acaba lotando as caixas. Então, a gente está montando um e-mail só para isso, porque ela lota caixas pessoais, né, ainda hoje. Também a gente pensou num planejamento que oferecesse oficinas para fora da cidade de São Paulo. E aí foi em Presidente Prudente, Botucatu, Campinas, São José do Rio Preto. No mês de novembro tem a oficina na cidade de Jaú, no Hospital Amaral Carvalho. Tem a oficina do ICESP, dias 9 a 13.
E no final do mês, mais uma oficina de equipamentos no dia 25, 26 e 27, aqui em São Paulo, de materiais. Bom, a gente participou da oficina de prioridades do PPSUS, né? Porque muita coisa em avaliação de tecnologia ainda exige pesquisa, não está na fase de incorporação. E aí as pesquisas multicêntricas, elas sempre acabam tendo um estudo mais robusto e participam, entram na lista de escolhidas do PPSUS, que acho que a Evelinda pode me ajudar, mas são os cuidados paliativos, o projeto Replicar, que é o score de risco para cirurgias cardíacas, e o recrutamento alveolar em SARA, que é um projeto que foi apresentado na reunião da semana passada, que a gente conseguiu colocar mais hospitais dentro desse projeto. Bom, obviamente, falando em avaliação de tecnologia, a gente sabe que o Brasil ele incorpora muita tecnologia. Hoje mesmo está na mídia fosfoetanolamina, né? E as pessoas com as redes sociais, elas divulgam e então, assim, a pressão é muito grande. E tem mais avaliação de tecnologia, ela também voltada para modelos organizacionais, que é o caso da apresentação de hoje do David, né? Você não vai incorporar, mas muitas vezes você vai fazer a divulgação de um sistema, de uma padronização de materiais de alto custo, que acabam sendo muito importantes até no próprio custeio do hospital, né? Esses materiais, se você não tiver um bom controle, um bom uso, eles são caríssimos, né? E muitas dessas tecnologias nem são pagas ainda pela tabela, é o próprio serviço que faz esse custeio, né? Então eu queria agradecer a presença do David, né? O David Fernando, ele é um enfermeiro, coordenador de enfermagem do Hospital de Transplante, Hospital Brigadeiro, né? Na realidade, o serviço dele é muito bom, porque ele foi indicado para fazer essa apresentação. Queria agradecer a sua disponibilidade, né? E que você continue participando com a gente. Bom dia a todos. Primeiramente é um prazer poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do Hospital de Transplantes. Na verdade é um hospital de transplantes que é a referência de saúde do homem, e nós realizamos em média de 650 cirurgias por mês, e 50% dessas cirurgias são minimamente invasivas. Temos 9 salas cirúrgicas aqui no Hospital de Transplantes, e uma gama de procedimentos complexos. Então a gente vem aprendendo também durante o dia com essas dificuldades que nós encaramos com esses materiais, que são extremamente caros e precisa de uma gestão, de uma preservação desses materiais para você dar sequência nos procedimentos cirúrgicos. Isso se dá também porque a evolução da cirurgia minimamente invasiva ela é absurda, então ela vem acontecendo numa velocidade muito rápida, claro, e a gente precisa acompanhar esse avanço da cirurgia com a preservação desses materiais. E aí a gente discute o que é um material de alto custo. O que significa um material de alto custo? Então aqui nós temos 2 exemplos. No lado direito uma ótica cirúrgica, embaixo um trocáter. De repente um trocáter que acaba sendo um material mais em conta, um pouco mais barato do que uma ótica em torno de R$17.000, ele acaba se tornando um material caro, se você não tem a simples preservação desses vedantes que estão nas extremidades desses trocáteres. Então você precisa de uma simples preservação desses trocáteres, um controle desse trocáter para ele não se tornar um material caro. Então não adianta você ter um material que é relativamente um pouco baixo, mas se você não tem um controle dos acessórios desses materiais. E de repente para o nosso hospital, um material como um trocáter, depende do valor que nós temos na mão, acaba não sendo tão caro porque a gente consegue fazer gestão. Mas e para o hospital B, que não tem tanto recurso? Então a gente tem que fazer essa logística e entender também o que é o material de alto custo para nossas unidades e para cada tipo de hospital. E a gente começamos a discutir dentro da instituição como escolher um material. Primeiro passo, como você escolhe um material para comprar? Ele é indicado por um médico, ele é indicado por um enfermeiro, ou você tem uma comissão que faz uma avaliação prévia
para você não ter um material parado dentro da sua unidade depois. Você compra esse material, fica parado porque as pessoas não sabem manipular, né? E tendo tudo isso daí, como você faz a solicitação desses materiais? Porque a maioria desses materiais são importados. Tem uma parte, sim, nacional, mas tem muitos importados. E tudo depende do tipo de como você vai escrever, como você vai solicitar esses materiais. Se você solicita esse material inadequadamente, esse material vem para você no hospital inadequado e você não consegue utilizá-lo também. Então aí você já tem mais um desperdício financeiro. E mesmo quando você adquire esses materiais, as equipes estão preparadas para trabalhar com esses materiais, as equipes sabem trabalhar com esses materiais. Então são pontos que a gente discute antes de fazer uma aquisição de um material. Aí tem um exemplo de um ureteroscópio flexível, usado na cirurgia de ureterolitotripsia. Então vocês percebem que eles têm vários calibres, enfim. E você pode adquirir de diferentes marcas. Porém, esse material para ser utilizado é um material extremamente caro, que gira em torno de R$95 mil, 70 mil reais ou R$95 mil, mas ele tem também os acessórios que ajudam na preservação dele. Então ali vocês podem observar, tem uma bainha. Se você tiver uma bainha que não consiga acoplar o ureteroscópio, você vai danificando esse material e o reprocesso, a vida útil dele vai diminuir. Então você precisa casar todos esses processos, tanto do ureteroscópio quanto os materiais descartáveis, para você não ter uma perda desse material muito rápida, né? E certamente a gente tem que ficar atento nas legislações. Verificar se esse material está de acordo antes de fazer a aquisição, se você não tem nenhum tipo de problema ou algo que impeça a compra desse material. Então a gente trabalha com um grupo também que faz todas essas revisões antes de incorporar o material na instituição. E esse material, após quando a gente compra, finalizou o processo de compra, você vai receber esse tipo de material. E a gente discute muito quem é que recebe esse material. Quem é que está capacitado para receber esse tipo de material? Porque detalhes fazem a diferença no dia a dia dentro da instituição. Então nós começamos a treinar, a capacitar pessoas, enfermeiros, para fazer o recebimento desses materiais. E quando detecta algum problema com esse material, a gente não faz o recebimento. A gente informa rapidamente a empresa que está entregando o material e fala, olha, aqui tem um defeitinho que eu acho que vai dar problema para nós lá no futuro. Então precisa ter uma pessoa, ou duas, ou três, ou um grupo de pessoas capacitados para fazer o recebimento desses materiais na instituição. E aí, feito o recebimento, estando tudo correto, esse material entra na instituição e você precisa disponibilizar esse material para uso. Então, em alguns momentos, a gente percebe que as pessoas pegam o material e colocam ele para uso, mas não tem tanta segurança. Então, o primeiro passo que você precisa ter é uma segurança para colocar esses materiais em uso. Capacitar toda a equipe antes de colocar esse material em uso, para você não ter risco de perda. E depois que você colocou o material em uso, acompanhar se o que você explicou para essas pessoas no processo de treinamento está acontecendo mesmo. Precisa ter um monitoramento, precisa ter um acompanhamento. E se tiver alguma falha na utilização desses materiais, você já faz a correção. Tá? E cada material que nós colocamos dentro da instituição, a gente desenvolve um fluxo específico para esse material. Como é que nós vamos tratar o material A, como é que nós vamos tratar o material B, como é que nós vamos tratar o material C e quais os profissionais estarão envolvidos na preservação desses materiais. Então, os fluxos são individualizados. E aí, para isso, a gente precisa descobrir na nossa equipe quem pode trabalhar com esse tipo de material. Porque trata-se de materiais delicados, materiais extremamente caros. Então, a pessoa que trabalha com esse tipo de material, ela tem que ter um envolvimento, ela tem que ter um comprometimento, ela tem que ter uma satisfação em trabalhar com esses materiais e dar o melhor. Então, a gente precisa identificar em cada um perfil para trabalhar com cada tipo de materiais. E no centro de material e esterilização? Porque esses materiais, eles são utilizados no centro cirúrgico, mas o processo dele, um dos cruciais, é no centro de material e esterilização. Então, antes de colocar o material em uso, você tem toda a estrutura para receber para dar continuidade no reprocessamento desse material dentro do CME? Você tem equipamentos acessórios para dar continuidade na limpeza desses materiais?
todos os seus equipamentos estão funcionando, a água está boa para não danificar esses materiais, não está com excesso de cloro, de íons. E a equipe tem um conhecimento para trabalhar individualmente com esse tipo de materiais dentro do CME, então você precisa capacitar as pessoas que estão lá também, né? E a limpeza é fundamental, e a gente percebe que em algumas instituições, que quando falha nesse processo, você acaba colocando esses materiais em risco e acaba danificando uma parte crucial que é a limpeza. Então precisa ter os acessórios adequados para cada tipo de material. Não adianta eu ter uma escova, igual aqui da parte direita, com lumen, para passar nos lumens, e a ponta dela está danificada. Você vai conseguir fazer a limpeza, mas ao mesmo tempo você vai acabar danificando o canal de trabalho desses materiais. Então a avaliação dos instrumentos de limpeza também precisa ser reforçada junto com a equipe do CME. Passando a fase de limpeza desse material, então tudo é um ciclo, é um processo que acontece dentro do CME. Ele passou pela fase de limpeza, como é que o funcionário porque tem um funcionário que realiza a limpeza desses materiais e tem um funcionário que recebe esse material para fazer o preparo desses materiais. Então nós temos um protocolo dentro da instituição que o funcionário que recebe o material da limpeza, ele faz uma avaliação das condições desses materiais. Se ele está limpo adequadamente, se esse material não sofreu nenhum dano no processo de limpeza, e assim vira um ciclo. E ele começa a fazer o processo dele de preparo também. Então existem técnicas para você realizar o preparo desses materiais, para você acondicionar esses materiais dentro dos estojos. Então as pessoas dentro do Centro de Material e Esterilização, os profissionais técnicos de enfermagem, precisam ser capacitados para trabalhar com esse tipo de material diferenciado. E aí vem uma grande discussão para nós, né, do Centro de Material de Esterilização. Qual que é o tipo de esterilização que eu vou empregar para esse tipo de material? Então, sabemos que alguns materiais, como o ureteroscópio flexível, ele só pode ser esterilizado a baixa temperatura. Então, eu não posso colocar um material para esterilizar em alta temperatura, porque ele vai danificar. Em contrapartida, tem alguns materiais que chegam na instituição que o fabricante às vezes está escrito, principalmente os telescópios, as óticas cirúrgicas, que estão escritos para serem esterilizados em autoclaves a vapor. E eles dão essas condições para a gente. Porém, no dia a dia a gente percebe que quando ele é esterilizado em autoclave a vapor, a vida útil dele diminui, é muito baixa, comparada com a esterilização a baixa temperatura no gás plasma de peróxido de hidrogênio. Então você precisa ter uma avaliação também do seu serviço. Tem uma recomendação, tem uma garantia, mas você precisa ter uma avaliação dentro do seu serviço para ver o que compensa, o que está empregado, quanto custa uma esterilização a vapor, quanto custa uma esterilização a baixa temperatura e quantas vezes esse material consegue ser reprocessado em uma e em outra. Então isso você precisa trabalhar dentro da sua instituição também. E tendo todos esses processos finalizados, um outro processo muito importante, não só dentro do Centro de Material e Esterilização, mas fora do Centro de Material e Esterilização, é o processo de armazenamento desses materiais. Então não adianta você ter um processo extremamente adequado, passou por um processo de esterilização e armazenar os materiais de forma inadequada. Em algumas vezes a gente consegue observar que existe um armazenamento correto dentro do Centro de Materiais e Esterilização, mas, quando esses materiais são transferidos para as outras unidades, essa tratativa não é a mesma. Então, precisa ter o armazenamento correto, não só dentro do Centro de Material e Esterilização, mas também nas unidades que eles vão estar alocados ali, né? E a parte da dispensação desses materiais também é um protocolo que nós temos dentro da instituição extremamente rígido. Porque é o momento que eu estou transferindo esse material para uma outra pessoa. Então, preciso ter um cuidado. E essa pessoa que recebe, ele precisa olhar também as condições das embalagens, se não tem algum sinal que esse material teve um dano, caiu, porque ele está embalado, mas ali dentro está o material. Então, nós temos um protocolo de dispensação desses materiais do CME para o centro cirúrgico e para as unidades de internação. E, posteriormente, capacitamos as pessoas também para fazer o transporte desse material do Centro de Material e Esterilização para o centro cirúrgico. Então, é um ciclo que vai a cada tempo se fechando. Então a pessoa precisa ser capacitada para não colocar esses materiais em risco na hora de transportá-los.
Nós fizemos um processo extremamente bom dentro da instituição, que nós capacitamos, deixamos uma equipe responsável pelo cuidado de materiais de alto custo. Então nós temos uma equipe que trabalha no CME, pessoas específicas, e uma outra equipe que trabalha no centro cirúrgico. Todos os dias antes de começar os procedimentos cirúrgicos, essas equipes se reúnem, vê as condições dos materiais e a programação cirúrgica, porque tem materiais que precisam ser reprocessados entre uma cirurgia e outra. Então a gente precisa ter um controle também nesse processo e ter uma tranquilidade para fazer esses reprocessos. Então quando esse material passou por todo esse processo no CME e desceu para a sala cirúrgica, nós temos uma pessoa responsável pela organização desses materiais dentro da sala cirúrgica. Um técnico de enfermagem capacitado, que trabalha em conjunto com a equipe do CME, que só leva esses materiais para a sala na hora que vai ser utilizado. Ele trata realmente esse material de forma diferenciada e vê a organização. Ele verifica, ele conseguiu identificar para nós quem tem mais as equipes que têm mais conhecimento com esses materiais e as equipes que têm menos conhecimento com esses materiais. E ele vai auxiliando essas equipes no dia a dia a fazer a montagem desses materiais, a conservação na sala cirúrgica. Então ele vai dando esse auxílio para essas equipes. E fica atento também nos momentos cirúrgicos. Então, se está fazendo um exemplo, uma colecistectomia minimamente invasiva e precisa converter esse procedimento, é um momento de estresse. Então essa pessoa, ela é responsável por fazer o recolhimento desses materiais para não ter risco de cair e quebrar esses materiais. Então ele fica atento em todos os detalhes. Se está tendo algum estresse durante a cirurgia, ele fica atento no material, enquanto as pessoas estão atentas no paciente. E para não ver se esse material está em risco no campo cirúrgico. E os acessórios também. Então, às vezes você recebe um material com 3, 4 tipos de acessórios todos acoplados. Então, na hora que ele entrega esse material, ele tem que ficar atento com os acessórios, que muitas vezes são pequenos. E quando terminar a cirurgia, ele tem que retornar com esses acessórios, porque cada acessório, apesar de eles serem pequenos, eles são caros. E se você perde, você tem um gasto desnecessário. E aí nós desenvolvemos, só para vocês terem uma ideia, alguns protocolos para serem trabalhados dentro das salas cirúrgicas. E esse protocolo ele não é trabalhado apenas pelo enfermeiro ou técnico de enfermagem, ele é trabalhado pela equipe. Então, no primeiro momento que você entrega esse material, você faz toda a descrição desses materiais que você está disponibilizando e o médico assina, concordando com que o material está bem, faz a visualização. Aí ele usa o material durante a cirurgia e antes de retirar esse material da sala cirúrgica, o médico precisa fazer a avaliação junto com esse profissional e verifica a condição que ele está entregando esses materiais para o profissional após o procedimento cirúrgico. E se a gente detecta algum problema, a gente sabe que a falha foi durante o ato cirúrgico, a avaria foi durante o ato cirúrgico. E a gente consegue identificar onde realmente está o problema e consegue ter uma ação. Então esse protocolo a gente fez, esse daqui é um protocolo para ótica cirúrgica, então consegue visualizar, todo mundo carimba, todos os profissionais carimbam no final. E esse material retorna para o CME. Esse outro protocolo é utilizado para o ureteroscópio flexível, um material também extremamente caro. Então ele é diferente da ótica cirúrgica, mas funciona da mesma forma. Na entrega desse material, as equipes conversam, verificam as condições desses materiais. Após a utilização, todo mundo assina se o material saiu de acordo como foi entregue antes do procedimento, se está de acordo, se está com a preservação após o procedimento cirúrgico. E no término do procedimento, a presença dessa pessoa ela é fundamental, né, desse profissional que trabalha com esses materiais de alto custo. E se ele tem alguma dúvida de algum processo, ele pode ter auxílio também dos profissionais do CME ou dos enfermeiros capacitados para trabalhar com esses materiais. E aí volta tudo de novo, faz as avaliações desses materiais, das condições desses materiais, e volta o ciclo, porque ele precisa pegar esse material e transportar para o CME. Então é uma fase que a gente tem muita atenção. Então quando ele leva esse material para o CME, começa novamente o ciclo lá no expurgo. A pessoa olha esse material e identifica, porque se o material saiu da sala bem, foi preenchido aquele protocolo que sobe junto com o material e esse material chega danificado no CME, o problema pode ter sido no transporte. E a gente consegue fazer identificar e fazer e ter uma ação em cima. E todos os materiais que estão dentro do CME, eles têm um controle rigoroso de reprocessos.
Então, o dia que ele entrou, a primeira esterilização, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante. E a gente também tem materiais de uma série de empresas. E isso hoje não tem muito claro na literatura. Material X, ele dura 10 vezes, 40 vezes. Isso depende do seu trabalho dentro da sua instituição, da sua preservação, da sua equipe dentro da instituição. Então, nós começamos a monitorar, faz uns 2 anos atrás, a gente começou a monitorar todos esses materiais. E, às vezes, hoje, prestando o mesmo tipo de preservação para esse tipo de materiais, a gente consegue identificar qual empresa tem um material mais adequado, ou talvez com a qualidade melhor. Então, a gente tem um reprocesso de cada materiais que entram no CME. E, em contrapartida, a gente começou a buscar o conhecimento extramuros. Então, começamos a ver com algumas empresas como é que eram produzidos esses materiais. Então, começamos a vasculhar mesmo, para ter mais conhecimento. Então, a gente identificou que essas óticas, aqui é uma ótica cirúrgica, ali são os greens, são os vidros dentro da ótica cirúrgica, que são extremamente delicados. Então, quando a gente recebe uma equipe de residente para trabalhar no hospital, ela não começa fazendo a cirurgia, ela fica uma semana dentro do CME, fazendo treinamento com o pessoal do CME, conhecendo esse tipo de materiais. No caso, fica comigo também, eu mostro para eles como é que funciona, isso tanto para materiais quanto para equipamentos. Então, a gente consegue ter um conhecimento aprofundado. E aí, a gente entrou numa discussão que a gente viu uma ótica nessa situação, nessa segunda foto. Então você fala, nossa, quebraram a ótica, o que aconteceu? E você gera um estresse e você não consegue identificar onde é o problema. Você acredita que foi dentro da sala cirúrgica, você acredita que foi algum funcionário que foi aguardar esse material de forma inadequada, mas quando você tem um conhecimento e quando você faz aquele primeiro processo de avaliação dos materiais, quando ele chega na instituição, fica mais fácil. Então esses materiais, olha, na verdade, em alguns momentos, se houve uma falha na produção desses materiais, eles já chegam com microfissuras. Então a gente precisa identificar antes, para não ter uma hipótese, né, que seja uma coisa no lugar de outra. Então essa avaliação ela é fundamental, e essa ótica aconteceu justamente isso. Ela chegou nessa situação porque o representante da empresa falou, olha, realmente ela veio inadequada, mas nós identificamos no começo que a parte dela na junção dessa ótica estava já veio com um problema de fábrica, como acontece com os carros, como acontece com outros materiais, mas só que você tem uma pessoa capacitada para identificar isso no primeiro momento, antes de colocar esses materiais em uso. Então fica um pouco mais tranquilo, você faz a troca desse material e não tem gasto para a instituição. Essa é uma outra situação também, onde a gente consegue identificar, aqui é um ureteroscópio flexível. Quando ele chega, esse ureteroscópio chegou para nós, a gente conseguiu identificar que existia uma diferença na parte de recobrimento dele, na encapagem dele, diferença de materiais. A gente mostrou, chamou a empresa, e a empresa falou, olha, então vamos fazer um teste, já que nós estamos com material aqui, estamos com esse problema, vamos colocar ele para esterilizar e ver como é que sai. E ele saiu desse jeito. Então, se você não consegue identificar isso antes, o prejuízo fica com você, porque parece que você fez um processo inadequado. Então, é um trabalho de dupla via, né? Dupla mão. E a gente trabalha nas instituições minimizando o risco também. Então, aqui eu tenho um torpedo de um cilindro, né? Usado num rack de vídeo, e está amarrado ao invés de ter a proteção adequada. Esse torpedo caindo, certamente ele puxa todos os componentes do rack e você acaba não perdendo o torpedo, mas você perde um componente importante do rack de vídeo. Então, precisamos estar atentos com essas situações. Quando eu adquiro um material, um equipamento de alto custo, não adianta eu adquirir um material adequado, mas o que vai transportá-lo, o que vai sustentá-lo ser inadequado. Então, tem que fazer, tem que casar, isso precisa casar. Não adianta eu usar esses materiais no dia a dia e guardar aqui um fio enrolado num pedal extremamente pesado, deixar guardado nessas condições. Vai deteriorar, ali, certamente esse cabo com o tempo ele acaba quebrando. Então a gente precisa estar atento nessas situações. Não dá para fazer remendo. Opa, desculpa.
Então, remendos não dá para fazer e não dá para a gente trabalhar nessas condições. Então, isso daqui é uma simulação que a gente fez, mas para apresentar que realmente acontece em algumas instituições esse tipo de processo e, às vezes, até uma falta de preservação desse tipo de equipamento. E aí, eu trouxe alguns dos resultados que nós tivemos, entre outros. Então, o ureteroscópio flexível, uma média de preço hoje, agora não que o dólar aumentou, né, mas era R$95 mil, até onde eu tenho entendimento. A maioria das instituições, quando a gente vai conversando com as pessoas ou com os próprios vendedores desses materiais, fala, olha, nós perguntamos, quanto que você acha que dura esse material? Fala, olha, a gente não tem um estudo muito claro sobre isso, mas eu vendo a cada 20 reprocessos para a instituição X, Y, ou 20 ou 30 reprocessos, eles já perdem esses materiais. E com essas medidas, então, tem uma média de 4.750 se você dividir 95 mil por 20 vezes. Você vai ter R$4.750 para cada reprocesso. Não paga nem a cirurgia. E os nossos resultados, nós conseguimos 60 vezes, então caiu. Foi para 1.583. Então já aumentou. E quando a gente passa isso para as empresas, eles ficam super felizes, porque, na verdade, o que eles entendem? Quando ele entrega o material, o pessoal usa o material de forma inadequada ou não tem a preservação e quebra antes do esperado, sempre a culpa é no material. Ah, mas o material que não é bom, não sei o quê, porque não tem uma avaliação. E quando você apresenta que tem condições que realmente funcionam, se você fizer a preservação adequada, a vida útil aumenta e a gente vê que o problema não é no material, é nas pessoas que manipulam esses materiais. Então aí está um exemplo de um ureteroscópio. Nós adquirimos também 3 hacks de videocirurgia em 2012 no hospital. Uma média de R$160 mil em cada hack. E as empresas, e tem uma série de acessórios envolvidos, cabo para câmera, enfim, tem um monte de processos que precisam ser alinhados. Então, antes de colocar em uso, nós fizemos um trabalho com a engenharia clínica para preservar esses materiais. O transporte entre uma sala e outra, a guarda desses materiais, desse hack após a cirurgia, como é que a gente vai proteger o acoplador da câmera e uma série de processos para a gente ter uma preservação desses materiais, desses hacks de vídeo, porque a gente precisa entre as cirurgias. Então, em 2012, nós adquirimos esse hack e até hoje, no dia atual, nós tivemos apenas 2 avarias que realmente aconteceram pela equipe, mas no valor de R$7 mil, que foi discutido, que foi levantado, foi rodado um PDCA, teve uma tratativa, mas é um valor muito abaixo do habitual, né? E aqui as óticas cirúrgicas também. Então, a média de preço, quando foi adquirida em 2012, era de R$15 mil, então reprocessava-se também 20 vezes. E a ótica cirúrgica tem uma diferença, por quê? Muitas vezes as pessoas vão falar assim, olha, a ótica cirúrgica lá numa instituição eu consigo reprocessar 30 vezes. Mas se você for usar para um procedimento, um exemplo, uma cistoscopia, que você não agride esse material, vai durar 30, 60, até mais vezes. Mas, se você for utilizar num procedimento igual nós realizamos de ressecção de próstata, que você exige muito mais dessa ótica, que ela fica em sala cirúrgica entre 1h30 e 2 horas no procedimento cirúrgico, você tem que fazer essas avaliações também, para ver como é que você está trabalhando, como é que você está tratando esse tipo de material. Então, nós tivemos uma média de reprocessos, em 2012, de 20 reprocessos, e com esse trabalho, nós chegamos... só deixa eu voltar para vocês verem que a média era de R$750 para cada reprocesso. Essa média que você está falando, você está dividindo 15 mil por 20 vezes. Aí, isso não significa o custo do reprocesso. Não, isso custo significa só o custo da ótica dividido por vezes de reprocesso. Só para... Isso daí tem... aí você vai pegar o material, se ele for reprocessado na autoclave, ou se ele for reprocessado na Esterrar, mas isso eu não coloquei. Eu só coloquei a divisão só para a gente ver que antes a gente reprocessava 20 vezes e dava em média, se você pegar 15 mil e reprocessar, vai dar, cada reprocesso para a ótica vai dar R$750, para a ótica, só para o material, né? Se tivesse numa instituição que cobrasse por procedimentos, enfim, uma particular, eles usariam isso, para acrescentar. E aí, em 2014, nós conseguimos 51.
Então cai para nós 51 reprocessos, já diminuiu. A média de custo dela estava 18 mil, a gente dividiu por 51 vezes e ficou em 352. Então certamente a gente comprou muito menos óticas. E tivemos uma preservação. Como é que você faz esse controle? Porque é uma coisa difícil, né? De conseguir É difícil. ter controle de quantas vezes vai para o reprocesso. Não, então, dentro do CME, a gente tem os protocolos desenvolvidos. Então, o que aconteceu? Em 2000... Tem eles com códigos? Não, ele é todo... Hoje é manual, ainda a gente está entrando com um processo automatizado, mas hoje é manual. Como é que funciona? Em 2012, eu era o enfermeiro do CME, eu era coordenador do bloco cirúrgico. E eu vim aprendendo esse tipo de processo, desenvolvendo dentro do hospital, que é muito rico, esse tipo de habilidade, e a gente foi colocando barreiras após barreiras. Só que nós estamos envolvendo as pessoas que acreditavam nesse trabalho. Então nós temos enfermeiros, um enfermeiro responsável pelo controle desses materiais, por monitorar as pessoas que estão anotando o reprocesso desses materiais. Então todo o material, quando ele entra no CME, nós temos as planilhas de controle da entrada dele, da condição dele, até a saída dele. Então quando ele for para a autoclave, ele é reprocessado. E no final do mês, ele pega todas essas informações, na verdade não é no final do mês, a cada 15 dias, para não ficar muito pesado, ele já vai ajustando esses materiais. Então, nós temos uma tabela dentro do CME com cada material, a série desses materiais, a utilização desse material, a data de entrada, a data que ele foi encaminhado se ele quebrou, para conserto, quando ele retornou do conserto, quantas vezes que ele dura depois do reprocesso. Então é um trabalho que foi difícil, é um sistema para cada item. E depende muito, o que é fundamental são as pessoas. Então não é que o material, o material é de boa, sim, tem material. Facilitaria muito, é o que a gente vai implantar agora, né, o código de barra. Mas mesmo assim, se esse material entra e as pessoas não identificam esse material, a entrada desse material nem a saída, se você perde esse trabalho. Como isso vem sendo trabalhado e a gente tem uma equipe para trabalhar com os materiais de alto custo, então isso ficou já muito consolidado dentro da instituição. A gente consegue observar o perfil das pessoas também e colocar para trabalhar em cada segmento. Isso a gente trouxe só para materiais minimamente invasivos, mas materiais em aço inox da oftalmologia, a gente tem um tratamento diferenciado também. Porque são materiais muito delicados que se você bater um pouquinho numa mesa cirúrgica, você perde. Então a gente tem uma pessoa, na verdade duas, uma em cada plantão, responsável pelo tratamento desses materiais de oftalmologia. A gente amplia tudo isso para onde a gente vê que tem risco. E aí a gente consegue esses resultados. E eu acho que assim, se cada um realmente varrer a calçada de sua casa, logo teremos uma rua limpa. Então cada um precisa fazer sua parte. Não adianta ter um enfermeiro super especialista nisso se a pessoa que está na ponta técnica de enfermagem não acreditar nesse processo. Então realmente a gente vive isso dentro da instituição. A gente precisa desses materiais para a gente dar condição desses pacientes terem as suas cirurgias realizadas e a gente atingir as nossas metas institucionais. Essa era a minha contribuição. Tá? Obrigado, gente. Claro. E quando você, porque assim, o seu hospital tem residente, Sim. né? Quando acontece uma avaria por um mau uso, porque assim, o residente está aprendendo, Sim, sim. né? Então, isso pode acontecer. Pode. E aí mesmo pode acontecer com o funcionário. Sim, sim. Né? Vocês tratam isso como? É uma forma de educação, uma forma de punição? Porque eu sei que assim, sempre a gente vai para o lado educativo, mas tem preço. Sim, sim. Né? E dói, o preço Olha, dói, porque não é uma coisa que você compre, a compra desses equipamentos, ela exige um processo de licitação. Muita coisa disso tem carta de exclusividade. Sim. Tem o tempo de entrega, né? Mas, por exemplo, você manda para algumas empresas que você deve saber, e essas empresas elas têm tanta expertise nisso que elas demoram 20 dias para te devolver uma pinça. É isso mesmo, é isso que acontece. E aí você fica sem, né? Se você não tem, você fica sem. Como é que vocês tratam essas lavagens
Olha, esse foi um trabalho que a gente começou lá atrás, bem no começo, em 2011, 2012. Por quê? A pior coisa, o pior processo que existe é quando você consegue identificar onde foi o problema, você consegue trabalhar. É educativo. Mas, lá atrás, o material era utilizado numa cirurgia e no outro dia ele amanhecia quebrado. Aí é muito difícil, porque aí gera as confusões, geram os apontamentos. Ah, quebrou lá, não, eu recebi certo, não, realmente veio da sala desse jeito, não, passou pelo processo. Então fica e ninguém sabe o que realmente aconteceu. A gente apanhou muito, claro, no começo, teve muitas discussões, quem quebrou e aonde quebrou, em qual momento quebrou, enfim. E aí a gente começou a trabalhar, por isso que a gente fez esse processo, viu que realmente quando troca de residente, equipe de residência, que precisa ter um aprendizado, sempre ele está com um preceptor do lado, nunca faz sozinho também. Ele só vai para o campo quando ele realmente sabe com o que ele está mexendo. Mas se acontece uma avaria, quebrou, o residente quebrou, a gente vai avaliar toda a situação. Então, um exemplo, o residente quebrou uma ótica, mas eu estava sem um estojo da ótica. Então, você consegue ver a situação que proporcionou a quebra desse material. Então, a gente começa a trabalhar e ver todo o cenário e discute essas situações. Agora, se a gente identifica que mesmo com todo o treinamento, recebeu todo o treinamento, sabe, e quebrou porque houve um desleixo, o caso é apresentado para a diretoria para tomar as decisões como desleixo. Olha, ele recebeu o treinamento, aqui as assinaturas, ele sabe o que está fazendo, ele operou mais de 30 vezes com esse mesmo material e agora ele deixou simplesmente lá e as pessoas avisaram, porque tem uma pessoa dentro da sala cirúrgica falando, olha, cuidado com o material, está muito, muito perto da ponta da mesa cirúrgica, coloca no lugar certinho, ah não, vou deixar aqui. Então isso hoje está muito consolidado dentro da instituição, então isso não, não tem, a gente não tem problemas com os materiais. A gente não lembra quando quebrou um material por negligência. Só que a gente ganhou um aliado. Por quê? Como são materiais extremamente caros, e eles às vezes é utilizado 2 ou 3 vezes durante o dia e precisa reprocessar, os residentes também sabem, a gente deixa muito claro isso para eles e para a equipe médica, que se quebrar, além do prejuízo que a gente vai ter para o paciente, ele não vai operar, ele não vai prender. Então, às vezes, eles conseguem trazer situações para nós, da enfermagem, falando assim, olha, Dave, vamos melhorar essa questão aqui, vamos melhorar essa outra ali, enfim. E a gente conseguiu também ver algumas coisas diferentes dentro da instituição que a gente teve que correr atrás e ajustar. Um exemplo, quando a gente recebeu os ureteroscópios flexíveis, ou os cistoscópios flexíveis, chegou para nós, compraram os ureteros, mas precisava de um container para condicioná-lo. Porque antes ele era esterilizado, quando a gente chegou na instituição, que já existia a instituição, ele era só embalado em um papel Tyvek, esterilizado na Sterrar. Mas ele ficava solto, balançando. Então a gente teve que fazer uma série de processos. Aí eu falei, não, para esse material precisa de um estojo. E foi bem no comecinho. Aí eu falei, vou entrar na internet e vou pesquisar um estojo. E aonde que acha? Então tem materiais que ainda não tem. Aí você fala, pô, precisa ser um material, um estojo bom, de aço inox, porque eu preciso esterilizar, que aguente uma baixa temperatura, mas tem uma temperatura. Entrei na internet, fiquei uma tarde lá e não achava nada. Liguei para colegas e não achava. Aí eu lembrei de uma empresa que trabalhava com esse tipo de materiais, liguei para ele, tinha conhecimento lá atrás, falou, David, eu nunca fiz, mas eu posso ir até aí ver, mandar um engenheiro. E realmente foi um dos primeiros estojos a serem desenvolvidos. E aí ele olhou, aí depois entra naquela parte de licitação, abre para outras empresas, fala qual que é a medida que não ganha, enfim. Mas deu o projeto, né? Então, mas são coisas. Aí na hora que ele montou o estojo, por heteroscópio que vocês viram, que ele é grande, aí ele falou, olha, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu falei, nossa, que maravilha. Aí ele trouxe o desenho. Então são coisas que a gente vem descobrindo no dia a dia. Aí ele trouxe o desenho e falou, David, é isso mesmo? Eu falei, é isso. Vou pegar essas medidas, vou encaminhar, fazer o processo, que isso eu já não tenho tanto conhecimento, mas é o processo de licitação, que a SPDM é muito rígida com relação a isso, né? Mando para as pessoas responsáveis, enfim. Aí dei as costas para cá, ele deu as costas para lá. Na hora que ele estava saindo, que ele estava no elevador, eu falei, meu Deus, mas esse estojo entra na nossa esterilizadora? Por quê? Então você tem que ver uma série de coisas. A gente ia comprar realmente um estojo inadequado, ia chegar para nós, porque você faz a solicitação, compra, ia chegar um estojo. Aí eu falei,
eu chamei o rapaz de novo, ele veio e falei, dá uma olhadinha, vamos ver. Aí ele falou, realmente, o estojo ia ficar um palmo para fora do esterilizador, a porta não ia fechar. Então são questões que a gente aprendeu, que as situações do dia a dia colocam a gente para pensar mais, para desenvolver esse tipo de processo. E realmente os materiais dentro do nosso hospital, eles são tratados como ouro. Então as pessoas sabem da importância desses materiais, por isso que nós desenvolvemos esse tipo de controle, de cuidado com esse tipo de materiais, e a gente vem realmente passando isso para as outras instituições dentro da própria SPDM. Realizamos alguns workshops, já ajudamos algumas pessoas em Minas Gerais, então já fui dar umas 6, 7 palestras passando esse tipo de controle, mas eu acho que o mais importante do que os workshops são as palestras, é a atuação no dia a dia. É uma pessoa que realmente vista essa camisa e que seja exclusiva para tratar daquilo lá. Não dá para fazer aquilo, mais uma série de outras coisas. Então você perde muito materiais. Então eu já vi materiais que custavam 40 mil reais, nefroscópios, e as pessoas perderem um vedante de 50 reais e pararem a cirurgia por 3, 4 semanas, porque a empresa que tinha que entregar vedante, que era exclusiva e é um vedante só fabricado daquele tipo, tinha que pedir uma importação desse vedante, não tinha dentro da empresa, então perde a importação, vem a importação para entregar na instituição. A gente precisa estar muito atento nos dias de hoje, porque os estoques da empresa, ninguém vai deixar muito estoque. Ah, vou deixar estoque para ver se alguém vai comprar, porque o dólar está alto e a gente não está em condições de ter um estoque grande parado dentro das empresas. Então, corre-se o risco. Com isso, com todos esses reprocessos, esses monitoramentos que nós fizemos dentro da instituição, hoje a gente consegue apresentar para o superintendente uma tabela onde a gente fala para ele, olha, a gente, para manter o hospital funcionando todo ano, pelo estudo que nós fizemos, a gente precisa de 3 ureteroscópios por ano, um exemplo, 10 óticas por ano, tal. Então ele consegue ter uma programação, ele consegue fazer a gestão de onde ele vai empregar, comprar o material, os compradores do melhor momento. O principal ele já tem na mão, o que ele precisa. É claro que tem que correr tudo direitinho. Então a gente investe nas pessoas, nesses profissionais. Não contratamos ninguém a mais, eram as pessoas que estavam lá dentro. A gente só tirou daqui, colocou para cá, foi trabalhando o grupo e foi ajustando esses processos. Né? Foi passando esse conhecimento. E esse conhecimento tem pouca parte na literatura. Eu tive a oportunidade de ir em 2 congressos internacionais e a gente conseguiu identificar que os nossos reprocessos estavam melhor do que dos internacionais, porque eles apresentaram lá, mas tudo da mesma forma que a gente vem fazendo. Não tem nada escrito que você vai chegar e ler e falar, olha, esse daqui dura tal e vai nortear. Você precisa entender no dia a dia o que acontece dentro da sua instituição. Vou te provocar para você vir na oficina no final de novembro, justamente porque esse é um tema que a gente quer debater. Em 99, quando eu ainda estava na Anvisa, né, a gente fez o início do desencadeamento do reprocessamento. E, obviamente, por interesses da indústria, isso ficou muito concentrado nos de uso único. Né? Então, as 3 portarias da Anvisa acabaram ficando justamente centradas no que pode reprocessar e o que não pode reprocessar. E você está colocando uma das coisas mais importantes, que são materiais permanentes e que são frágeis, né? E tão ou mais frágeis que muitos dos que são descartáveis, né? E então com um nível de risco bastante mais elevado. Hoje, na Anvisa, a gente tem o Notivisa. Né? Então, o que você está fazendo, na realidade, é um estudo de vida útil de um produto permanente para subsidiar a decisão de planejamento do teu sistema, funcionamento, assistência, programação, enfim. Todo o sistema de saúde gira em torno disso. A gente fez, em setembro,
a oficina para equipamento e está fazendo agora no ICESP uma maior, mais aprofundada, do dia 9 ao dia 13 para equipamentos. Mas também tem a de materiais no final de novembro, porque a gente se dá conta justamente que para o planejamento de uma assistência, você precisa ter esses cuidados, você precisa ter esse envolvimento. Se não tiver esse envolvimento, não tem como planejar o recurso necessário para essa assistência e nunca vai fechar conta. Né? O reprocessamento do endoscópio aqui no INCOR hoje está num custo de R$ 89,00 e mais uns quebradinhos. Também contando algum pouco dos testes de validação dos reprocessos, com pesquisa aleatória de endotoxinas, não é? Verificação microscópica da superfície por amostragem, de maneira que, no fim do ano, todos eles tenham passado por isso. Então, é um custo relativamente baixo se a gente conseguir conservar os produtos. Né? A parcela, como você colocou ali, dividida do custo do capital, fica pequena, mas o reprocesso e você tem uma margem decente para poder fazer o exame. Não se esqueçam que na tabela do SUS, hoje, uma endoscopia digestiva alta não paga sequer R$ 40,00. E esta tabela está em trabalho, né? Todas as escopias, na realidade, têm que ser trabalhadas, porque lá na tabela do SUS tem 4 escopias diagnósticas calculadas, né? Então não cobre sequer o custo do reprocesso, e a gente tem muito que trabalhar. Então, nós vamos solicitar também que o grupo de vocês da URO e vocês da CME participem desses trabalhos de avaliação dos custos dos procedimentos, sim, além do custo do reprocesso, não é? E com todos os custos que você tem de indicadores, por exemplo, para o teu processo de validação, né, da esterilização. E aí tem um outro parêntese que eu gostaria também de colocar uma provocação para você e para os colegas dos demais NATs, que é a respeito justamente desse cálculo da vida útil, cálculo do reprocesso, cálculo da validade, né? Mas o procedimento e o resultante na saúde do paciente. Porque é muito diferente se a gente faz uma cirurgia escópica do que a gente fazer uma cirurgia aberta. Ora, nesta provocação de revisão da tabela, nós temos 40 cirurgias possíveis que se faziam no passado e hoje só se fazem quando dá alguma zebra, né, que tem que converter, sim, né, para a cirurgia aberta. Uma porcentagem dos casos, e aí por que é difícil de fazer justamente esse tipo de estudo? É porque você tem que conhecer quais são as variáveis inerentes do paciente, o extrato de risco do paciente, que precisa converter. Tendo o teu processo, como você teve, extremamente monitorado, tudo documentado, poder rastrear se aquela conversão é por causa da técnica cirúrgica que precisa ser melhorada, por exemplo, de um residente, né? Ou foi alguma coisa inerente do paciente. E aí, justamente, vamos ainda ter uma parcela na qual vai ser necessário, mas ela vai ser inferior a 10%, a 5%, dependendo da gravidade do paciente. Sim. Sim. Aí também é o outro
né? Em julho, a gente estudou revisão de literatura com sistemas complexos. Mas, no mundo real, nós precisamos fazer estudos clínicos com sistemas complexos. E este é um necessário de fazer agora. Gostaria que você pudesse participar justamente da revisão das escopias, porque a gente precisa dessa tabela trabalhada. Quando eu falei para vocês que nós temos duas coisas dentro da instituição, uma coisa dentro da instituição que o material é ouro, a gente tem um outro que é o leito. Então, para nós, é fundamental que a gente tenha o maior número de procedimentos minimamente invasivos. Por quê? A gente consegue ter o giro de leito muito rápido, o paciente consegue sair com mais tempo. Então, isso a gente também vem trabalhando. Certamente, se a gente não tivesse essas cirurgias minimamente invasivas, nem o número de procedimentos cirúrgicos que a gente tem hoje seria o mesmo. Teríamos um número muito baixo de procedimentos. Sim, então... E hoje, como eu estou na coordenação geral do hospital, tem a nossa diretora, eu sou coordenador de enfermagem, eu consigo ter uma visão. E um outro processo que a gente fez, ele ficou tão rico, esse processo dentro da instituição, que a gente consegue casar as cirurgias hoje, claro, priorizando a gravidade dos pacientes, mas nos tempos que a gente não vai ter estresse nas salas cirúrgicas entre os reprocessos de materiais. Então a gente tem os enfermeiros do Centro de Material e Esterilização, que esse link agora ele desceu junto com os enfermeiros do ambulatório, que eles conseguem viabilizar o tempo de sala cirúrgica com esses materiais. Então tem um material X que vai usar um tipo um exemplo, uma nefrolitripsia percutânea, que vai usar um nefroscópio e uma escopia auxiliando de manhã, e à tarde vai usar o mesmo material. Eu consigo otimizar, não o material que precisa ser reprocessado, mas a escopia, e a gente coloca uma ureterolitripsia no meio. Então a gente viabilizou muito, a produção aumentou, porque a gente conseguiu casar esse tipo de processo. Então, para nós, é fundamental dentro da instituição termos tudo isso daí rodando junto. Na verdade, a gente tem um bate-mapa, a gente fortaleceu isso com a discussão com as equipes. Então, a gente tem uma programação já semanal, onde eu olho junto com a enfermeira do ambulatório, eletiva. E aí com 48 horas, o enfermeiro do Centro de Material e Esterilização responsável pelos materiais, o enfermeiro do Centro Cirúrgico, o enfermeiro do ambulatório, junto com as equipes de apoio, engenharia clínica, o gerente do almoxerifado, o gerente da farmácia. Então nós sentamos juntos e discutimos cada cirurgia e a sequência das cirurgias. Então, como eu disse para vocês, não só o material, mas os insumos. Então não pode trocar insumos sem a gente estar sabendo, né? A gente discute isso. Ou trazer um insumo que talvez seja um pouquinho mais em conta, a gente precisa notificar, falar, olha, ele é um pouquinho mais em conta, mas ele está danificando a extremidade do meu ureteroscópio. Vamos notificar junto, ganha mais força. Vamos mostrar, não é falar que é ruim, mas mostrar o que está trazendo. Então a gente discute com 48 horas. E se a gente vê que não vai ter condições de atender, isso que já foi discutido uma semana antes, aconteceu qualquer problema, ou às vezes o paciente fala, olha, não vou conseguir ir, enfim, você muda uma programação. E com 24 horas você bate o martelo. Então isso fez com que nós já estamos em outubro, e não teve nenhum cancelamento de cirurgias por falta de materiais também, do CME. Então, até o dia de hoje. Então isso para nós, num ano difícil, só de gestão, só pessoas trabalhando. Né? Os materiais são os mesmos, então a gente. E outro, não teve cirurgias que atrasaram porque houve algum problema e suspendeu, não teve. Então a gente está conseguindo realmente atingir a nossa meta. Mas isso a gente já vem trabalhando desde 2012. Eu acho que agora que é o momento que a gente ia precisar mesmo desses conhecimentos, a gente está conseguindo colher os frutos. Mas é isso. Obrigado. Parabéns. Mas e aí a gente vai então te solicitar de você trabalhar junto com o pessoal. Sim. Nós vamos ter que fazer esse investimento intensivo. Eu acho que todos os grupos de escopia do Estado de São Paulo precisam se mobilizar juntos
não é, para poder fazer essa revisão. Dr. Eduardo Ornô, aqui do HC FMU USP, nos deu já a publicação de 10 meta-análises, apresentou para a doutora Clarice Petramali, na semana passada, o andamento de 6 outras que estão no prelo e 8 outras que estão em construção, né, com perspectiva de terminar antes do primeiro semestre do ano que vem, das quais precisa fazer ainda a avaliação econômica, que nós temos a obrigação de ajudar. Mas, além disto, contando só o que está na CBHPM, aquele Código Brasileiro de Honorários de Procedimentos Médicos, são 45. Então, não está nem a metade feito ainda. Nós temos um montão de coisa para fazer. E nas escopias respiratórias, digestivas, escópicos, porque só a colecisté, que está na videolaparoscopia, né? A toracoscopia tem também um procedimento diagnóstico lá com um preço derrisório. Então, nós vamos ter que trabalhar muito nessa área para melhorar isso. Então, por favor, aos colegas, mobilizem-se, né? E eu acho que era isso por hoje, né? Eu não sei, eu vou te passar, André, aqui, seus comentários. Obrigada, David. Excelente apresentação, tá? Que você possa continuar com a gente. Obrigado. Tá? Acho que era só isso, gente.